Olá, sou Josiane Silva, sou pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Sou idealizadora do Centro Tirocínio e vim hoje aqui para a gente conversar sobre aspecto dos recursos lúdicos, pedagógico, tecnologia assistiva e inclusão. Essa é a nossa disciplina de hoje. O que nós vamos tratar na disciplina? Nós vamos falar sobre conceito, objetivos, recurso e serviços, legislação e funcionalidade. Esses são nossos tópicos a ser trabalhado nessa disciplina. Lembrando que vocês já vão receber o material impresso e com essa aula, que vai ser bem rápida, bem dinâmica, vamos levantar só alguns tópicos, vocês vão ter propriedade para realizar um trabalho, uma atividade. No final da aula, nós vamos ter uma atividade avaliativa. E essa atividade é importante para essa disciplina, como também é muito importante para a próxima disciplina, que vai ser sobre o estágio supervisionado de vocês. Aqui está meu contato e meu e-mail. Caso venha a ter alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em orientá-las. Vamos lá, falar sobre conceitos. No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas, o CAT, instituído pela portaria número 142, de 16 de novembro de 2006, propõe o seguinte conceito para a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva pode vir a ser um termo novo para vocês, mas que agora vai fazer parte do dia a dia. Então, o que é que o CAT nos fala? Definiu como conceito. É uma área do conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Vocês perceberam que o conceito é bem amplo, abrangente? Então, tudo isso a tecnologia assistiva vem nos proporcionar para que a pessoa com deficiência ou incapacidade transitória ou permanente tenha essa ajuda. Tecnologia assistiva, TA. A partir de agora, no material de vocês, TA é uma abreviação de tecnologia assistiva. O que é essa tecnologia assistiva? É um termo ainda novo, utilizado para identificar todos os recursos e serviços que vão contribuir para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência permanente ou transitória e consequentemente, promover vida independente e inclusão de pessoas. Então, é isso mesmo, a tecnologia assistiva vem nos ajudar, nos proporcionar a ajudar a inclusão. A inclusão já está dentro da nossa legislação, mas realmente uma inclusão de fato, ainda temos que lutar muito. Ainda temos muita estrada a caminhar para que essa inclusão seja realmente aconteça. Então, nós precisamos nos apropriar dessas informações, desse saber, para ajudar essas pessoas. Vamos lá.
habilidades funcionais de pessoas com deficiências permanentes. Esses serviços, todos esses serviços que são oferecidos ou que precisam ser oferecidos dentro das escolas, dentro dos consultórios, dentro das clínicas, dentro da família, da nossa sociedade, esse conjunto de recursos e serviços, isso é a tecnologia assistiva. Isso é que vai nos embasar e nos dar propriedade a partir de agora para a nossa profissão, para que a gente aplique, para que nós proporcionemos realmente mobilidade, realmente que essa pessoa com essa necessidade, ela venha a fazer parte da sociedade. Isso é que a tecnologia vem nos dar, ela está aí, à nossa disposição. Esses recursos e equipamentos precisam ser conhecidos por nós, pelos profissionais. Que profissionais são esses, Josiane? Que profissionais são esses? Da área da saúde, da área da educação, da sociedade como um todo e da família. Então, esses são os profissionais que precisam conhecer, que esse conhecimento vai promover a inclusão de fato e de direito, para que as pessoas que dela necessitam façam uso, realmente melhore a condição em sociedade dessas pessoas, que a mobilidade, que a dificuldade, que o transtorno que ela tenha, que a deficiência que ela tenha, seja minimizada ou até mesmo sanada. Então, a tecnologia assistiva é isso, é esse conjunto de serviços e recursos. Vamos lá. Recursos podem variar de uma simples bengala a um complexo de sistema computadorizado. Então, nós vamos do simples ao tecnológico, ao complexo, para fazer com que essa pessoa seja ajudada, vamos dizer assim, seja inclusa, ela seja incluída na sociedade, nas suas atividades, que ela tenha autonomia no que ela precise. Brinquedos e roupas adaptadas. Josênia, brinquedos e roupas adaptadas são recursos? São. As roupas adaptadas, um cadeirante, ele precisa de uma roupa adequada para facilitar a sua independência, para que às vezes ele mesmo se vista. Os brinquedos precisam ser adaptados conforme, de acordo com as normas e as necessidades de quem vai brincar, de quem vai utilizar esse brinquedo como recurso. Computadores, sistema e teclados especiais que contemplam questões de acessibilidade. São os recursos mais tecnológicos, que vão auxiliar muitas pessoas, muitas dificuldades. Mais à frente nós vamos ter acesso a alguns desses recursos, algum desses instrumentos, ok? Dispositivos para adaptação da postura de sentar. Às vezes chega uma criança com dificuldade de escrever, ela não consegue escrever. Então, vamos dizer, ela tem uma deficiência. E, no entanto, pode ser que ela só tenha uma postura inadequada. Ela não foi orientada a sentar de forma adequada. Então, vai proporcionar desconforto, desatenção. E com isso, ela vai ter dificuldade em executar o que se pede, que é a escrita, a leitura e a escrita. Então, ela não tem uma dificuldade de escrever, não é que ela não aprendeu a escrever, ela não tem os primeiros requisitos para que essa aquisição da escrita aconteça. Então,
Josiânia, mas falta de postura interfere. Aí nós precisamos saber qual é o profissional que pode nos auxiliar nessa questão. Recursos para mobilidade manual e elétrica. Uma pessoa, um cadeirante, ele tem uma dificuldade, ele tem uma demanda, ele tem uma vida em sociedade. Nós precisamos saber se é adequado ele ter uma mobilidade elétrica ou manual. Ele tem acesso à energia, ele tem acesso aos recursos que essa cadeira vai precisar. Então, de repente, nós podemos escolher, se a gente não faz realmente um protocolo para atendimento dessa pessoa, nós podemos escolher um instrumento que vai, ao invés de ajudar, vai dificultar a mobilidade dele. Equipamentos de comunicação alternativa. Aí nós vamos estudar as PECs. Tem várias alternativas, tem vários equipamentos de comunicação alternativa, inclusive os computadores. Nós vamos ver alguns mais à frente. Chave e acionadores especiais. Então, vamos voltar a utilizar o exemplo da cadeira de rodas. Nós precisamos, se nós vamos escolher uma cadeira de rodas elétricas, nós precisamos saber onde e como esses acionadores vão ser colocados. Porque se ele tem uma deficiência, se ele tem uma dificuldade em determinados membros, nós precisamos estudar. Aí entra a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, para fazer o estudo, para escolher o melhor local para colocar esses acionadores, as chaves, para que isso realmente venha auxiliar na mobilidade e não atrapalhar. Aparelhos de escuta assistiva. Tem Ns, tem os mais comuns, nós também vamos ver aqui, só um resumo dos recursos que nós vamos ter acesso. Os aparelhos de escuta, são vários, tem os mais externos, tem os internos, tem os que são introduzidos, são os fixos, os permanentes, que você tira e o que você introduz e deixa na própria pele. Os auxílios visuais para baixa visão, para cegos, para pessoas que têm sensibilidade à luz. Então, são as tecnologias para os auxílios visuais. São N's, tem as próteses, materiais protéticos e milhares de outros itens confeccionados, dispositivos no comércio local. No comércio local nós temos várias possibilidades, várias lojas especializadas, mas nós, quanto profissionais, precisamos saber que material é esse, que cliente são os nossos, para que possamos fazer a melhor escolha. O objetivo da tecnologia assistiva, a TA, proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da aplicação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidade de seu aprendizado, trabalho, interação com a família, amigos e sociedade. Como nós estamos vendo, o objetivo é bem amplo. Então, nós precisamos desse objetivo. A TA já nos dá o objetivo. Agora, nós precisamos fazer o quê? Uma anamnese bem feita, uma análise bem feita, uma equipe multidisciplinar para que esse objetivo seja alcançado.
Se não se faz uma pesquisa, não se faz um estudo, não se faz uma anamnese para avaliar, analisar e avaliar a necessidade dessa pessoa, os objetivos não vão ser alcançados. Só então o recurso é escolhido e trabalhado sua adaptação para o uso de forma que venha a ajudar a autonomia da pessoa, que pode ser o deficiente permanente ou transitório. Ele, se não é levado em conta sua necessidade, essa adaptação vai ficar difícil. A inclusão vai ficar impossível. Então, nós temos que ver a necessidade do nosso cliente, o ambiente que ele convive, as habilidades que ele já adquiriu e que ele tem ou que ele não perdeu, dependendo da deficiência dele, e para que montemos um plano de ação para que o instrumento que foi escolhido pela equipe multidisciplinar seja feita a adaptação com essa pessoa. Os recursos não podemos chegar e jogar no colo do nosso cliente. Tá aqui, foi resolvido tudo. Este recurso é o mais indicado para você. Não, nós temos que fazer também essa adaptação. A adaptação com o nosso cliente, com a família, com a escola, com a sociedade. Aí sim, quando todos esses instrumentos tiverem sido vivenciados, realmente supriu a necessidade, bacana, a inclusão foi de fato feita. Agora nós vamos mostrar algumas categorias da TA. Auxílios, aqui nós temos os auxílios para a vida diária, para auxiliar na vida diária. Essa é uma área que eu gosto muito, é de vivenciar, de ver. Os artigos, nós temos acesso. O compartilhamento de experiência que é rico, que nós podemos fazer as trocas de conhecimento. Porque o artigo, vocês vão receber essa troca de conhecimento, essa troca de visão, que é enriquecedor. Então, nós vamos aqui. Nós temos esse recurso. Essa criança, provavelmente, ele tem a dificuldade na mobilidade do braço. Então, o que se fez? Uma adaptação para que ele tenha o quê? Uma atividade diária, para que ele escove os dentes sozinho. Ele pode não também ter uma dificuldade em colocar o creme dental nessa escova, mas aqui a necessidade maior dele, nesse momento de autonomia, é escovar os dentes. Isso é qualidade de vida para a criança e para a família, porque ele se sente e ele está sendo incluído, ele está fazendo uma atividade da vida diária dele e a família já está fazendo uma outra atividade para melhorar a autoestima. Aqui nós temos essa criança, essa pessoa, provavelmente ele vai ter dificuldade na coordenação motora. Então, o que se fez? De uma forma simples, foi engrossado, foi aumentado o volume dos cabos, do lápis, aqui do barbeador, do talher, do pente, do copo, para que ele auxilie diariamente. São atividades, se a gente não utiliza desse recurso, essa atividade simples poderia ser um desgaste para a pessoa e para a família, para o cuidador. Então, nós estamos promovendo aqui o quê? A autonomia, de uma forma simples. Isso aqui também, esse recurso também,
é tecnologia assistiva. Outro, na hora da alimentação, coloca-se essa faixa e a criança, a pessoa consegue se alimentar só. É autonomia. Este aqui, provavelmente, a pessoa tenha uma dificuldade no tônico, ela pode ter dificuldade na pressão. Então, foi colocado esses pesos com polcas, com ligas, de uma forma simples. Mas se eu não conheço a necessidade do meu cliente, do meu paciente, do meu aluno, do meu filho, eu jamais pensaria nessa adaptação. Só é possível essa adaptação porque eu conheço os instrumentos que estão no comércio, que funcionam, mas por um motivo ou financeiro ou um motivo de mercado, eu posso fazer essa adaptação. Vocês estão percebendo aqui que tem vários, um com 2, um com 3, outro com mais, argoelas com pesos diferentes. Então, foi tentativas, foi analisado essa dificuldade, foi analisado a necessidade e foi se fazendo os testes, se chegou a um peso adequado. Esse outro para tomar um suco, que para muitos não é dificuldade nenhuma tomar um suco, beber um suco, para outros é uma dificuldade muito grande. Então, esse recurso é um ganho muito grande, é um ganho enorme de autonomia, de autoestima, você poder beber um suco sozinho. Estão percebendo que todos esses recursos estão dependendo de quê? Da necessidade da pessoa, que foi feita uma análise anterior, foi feito um estudo, uma equipe multidisciplinar foi pensar numa adaptação, avaliou, fez a adaptação, acompanhou, deu certo, a pessoa continuou utilizando esse auxílio. Vai ser sempre assim? Não, essa criança vai crescer, ele vai ter outras necessidades, ele vai adquirir essa habilidade, ele vai precisar de outras habilidades quando ele tiver 10, 15, 20 anos. Então, nós vamos ter que pensar em uma outra forma de uma adaptação de acordo com sua necessidade. Todos são assim. Ele vai ter mais tonicidade, ele vai pegar melhor no lápis, ele não vai precisar mais dessas arruelas no lápis, ele pode vir a precisar de um outro tipo de adaptação. Quem vai decidir isso? A necessidade dele. Aqui nós temos mais recursos. Recursos de acessibilidade no computador. Aqui são os computadores. Essa criança tem dificuldade em pegar ou de aceitar o tom. Então, o que nós utilizamos? Os teclados. Essa outra já é um adulto. Ele tem dificuldade aqui de quê? Isso mesmo. De coordenação motora dos membros superiores. Pelo menos é o que a gente está vendo. Então, ele vai usar a cabeça, o mexer, para fazer o quê? Digitar seus textos. Então, foi preciso ensiná-lo a usar o teclado. Foi preciso ele aprender a usar o teclado para que ele tenha autonomia. Aqui da mesma forma tem a câmera
Ele utiliza o piscar dos olhos, os movimentos, para que ele escreva. Então, isso tudo aqui é auxílio da vida diária, para que ele tenha autonomia. Nós temos mais aqui a escola. Temos várias formas, vários modelos para pegar de pinça. Esse aqui são mais simples. Nós temos os horizontais, as sinalizações horizontais. Nós temos aqui um banheiro adaptado. Esses instrumentos aqui devem ser mais comum. Nós temos as próteses, mais acessível para vocês. Então, nós precisamos estudar as necessidades para que seja escolhido o recurso para auxiliar essa pessoa. Nós temos aqui as cadeiras de roda, nós temos aqui as telas com as letras maiores, que são as visuais, baixa visão. Nós temos uma cadeira aqui adaptada. Ó, tá aqui os sensores. Essa criança tem problema auditivo. A professora usa o sensor, a professora fala, normalmente para toda a turma, e aquela criança com a necessidade especial, aquele som vai ser ampliado, ela vai ouvir de forma igual a todo mundo, mas de uma forma ampliada. Nós temos aqui as pranchas. Nós temos aqui uma cadeira adaptada. Isso são os recursos, ok? Chegou! Agora nós vamos falar um pouco de funcionalidade, funções e estrutura do corpo e deficiências. Josênia, para que isso? Quais são essas definições? Mais uma vez, nós precisamos saber o que é um corpo típico, um corpo normal, para que a gente tenha a noção, sabemos o que é, que caminho nós vamos tomar. Então, o que se nós não tivermos um padrão de normalidade, nós não temos como saber a necessidade daquela pessoa. Então, para isso, nós precisamos saber o padrão, para que sabemos qual é a dificuldade e estudar a sua necessidade, que são coisas diferentes. Função do corpo são as funções fisiológicas do sistema orgânico, incluindo as funções psicológicas. Então, se alguma dessas funções fisiológicas do sistema ou psicológica não esteja adequado para o comportamento daquela pessoa, ou no contexto familiar que ela necessita, ela tem a deficiência. A estrutura do corpo são as partes anatômicas do corpo, tais como órgãos, membros e seus componentes. Se ela não, anatomicamente o corpo não está dentro do padrão, ela vai ter uma dificuldade. Se ela tem uma dificuldade, ela também tem uma necessidade. Aí entra os profissionais multidisciplinares para auxiliar nessa dificuldade, para a escolha do recurso, para a escolha do instrumento que ela vai precisar, da prótese, da cadeira de roda, o que ela necessita, da sinalização horizontal, de um banheiro adaptado. Deficiências são os problemas, são as dificuldades nessa estrutura que eu falei, que nós acabamos de ver. São problemas nas funções ou na estrutura do corpo, como um desvio importante ou uma perda. Se essa criança, utilizando o exemplo anterior, se essa criança não senta direito, não senta dentro do padrão, nós vamos analisar, ele tem um problema, uma dificuldade óssea, ele tem uma dificuldade de estrutura ou ele não teve acesso a essa informação.
Ele sentava errado e ele não foi instruído como sentar numa cadeira e ele ficou torto, a coluna está torta. Quando ele chega na escola, ele não consegue sentar normalmente, a cadeira não fica, ele fica escorregando da cadeira, ele não consegue escrever. Então entra a equipe multidisciplinar para analisar essa criança. Qual o profissional que nós vamos chamar? Quem é que nós vamos pedir auxílio? É nós que temos que saber essa instrução. Nós é que temos que saber quem procurar, quem nós vamos indicar, quem nós vamos pedir ajuda, quem é que vai estar na nossa equipe. É nós, quanto psicopedagogo, é nós nas salas de recursos, somos nós os pedagogos, somos nós da equipe, principalmente escolar, que vai ver essa necessidade. Geralmente essa necessidade aparece quando a criança chega à escola. Até então estava na família, as pessoas eles já tinham uma rotina, todo mundo se conhecia, às vezes nem percebeu essa necessidade. Chega na escola, vocês vão perceber. Às vezes eu ouço muito, meu filho era normal, só foi entrar na escola, deu problema. Deu problema por quê? Porque na escola tem uma rotina. A escola, nós precisamos manter uma rotina na escola. E essa rotina é que vai aparecer as dificuldades, as deficiências, os transtornos. Não é que ele pegou na escola, é porque foi percebido na escola. Aqui vocês estão vendo as definições que vão auxiliar na construção do plano de ação para as atividades diárias da escola, do consultório de vocês, dos atendimentos. Pois, como falei, vem aí o estágio e nós vamos precisar desses dados. Então, vamos estudar. Não vamos ficar limitados a esse slide, limitado ao material que é muito bom para vocês, mas não vamos limitar só isso. Eu vou dar dicas de alguns livros e vocês vão procurar nos sites. Só observa qual é o site, que se o site realmente é seguro. Vamos ampliar nosso saber. É uma área muito bonita que nós trabalhamos, então nós precisamos ampliar esse saber. Quem já ouviu falar nas PECs? As PECs é um assunto bem amplo. Mais uma vez, vamos dar uma olhadinha, se vocês quiserem parar o slide agora e darem uma estudada do que é PECs, eu agradeço. Mas, se quiserem continuar no slide, depois vocês têm que estudar mais ainda, que é um instrumento que vocês vão precisar bastante. O que é PECs? Sistema de comunicação por trocas de figura. Isso mesmo, trocas de figura. Trocas de figura para quê, Josiane? Vou já explicar. As PECs foi desenvolvida em 1985 como um sistema de intervenção aumentativa alternativa de comunicação exclusivo para indivíduos com transtorno do espectro do autismo e doenças do desenvolvimento relacionadas. As PECs não requer materiais complexos ou caros. Foi criado pensando em educadores, famílias e cuidadores. Por isso é facilmente utilizado em uma variedade de situações. É exatamente isso, porque é um material barato, relativamente barato, é um material que funciona não somente para autista, como foi quando ele foi pensado para autismo, mas não é só para autista que funciona, para outras deficiências também, a deficiência como comunicação alternativa, que é comunicação alternativa. Então, também é muito válido em outras dificuldades de comunicação. Então, as PECs são trocas de figurinha. A criança não consegue se comunicar por algum motivo,
Então nós podemos usar as trocas de figurinha e essas figurinhas elas vão auxiliar, ajudar a criança a ter uma autonomia de dizer oi. Ele não consegue verbalizar o oi, ele não consegue, ele mostra a figurinha oi. Você mostra a figurinha que está dizendo oi e ele vai aprendendo a dizer um oi com gestos e com a figura. E com isso ele pode vir, e é para acontecer, até montar frases complexas com as figurinhas. Para isso a família tem que também saber aplicar. Os cuidadores também têm que saber aplicar. Os professores também têm que saberem aplicar e entenderem. Os coordenadores, todo o corpo docente da escola precisa entender. E o discente também, por que não? Ele vai se comunicar com os alunos, com os amigos. Então, os amigos precisam entender. Tem essas, são diretas e tem outras que são utilizadas em casa, na escola, para formar frases. E essas diretas é utilizado quando a criança sai, quer ir ao banheiro, quer fazer xixi. Ela vai mostrando e o cuidador, a pessoa que está com ela, tem que saber, já aprendeu a aplicar e já entendeu como é que se aplica e entende o que a criança está dizendo. Então ela vai dizer que está com fome, que não quer aquela comida. Tudo isso através das PECs. Bacana! Nós chegamos agora caracterizando a intervenção para a inclusão. Nós precisamos fazer, no mínimo, esses 5 passos para que uma inclusão seja de fato, que de fato aconteça. Planejar. Colocar no papel mesmo o que essa criança, qual a necessidade dela e o que ela precisa. Instrumento, que instrumento nós vamos utilizar? Eu, quanto psicopedagoga, tenho um instrumento e uma forma de analisar. Então, eu vou construir meu instrumento. A pedagoga vai construir um instrumento para ela. A família vai ser instruída a construir. E isso tudo com a orientação dos profissionais. Como se constrói, por que se constrói? Para que seja analisado a necessidade dessa criança, dessa pessoa. Muitas vezes a família quer que se trabalhe uma habilidade, ou uma dificuldade, uma deficiência, mas que no momento aquela anseio da família não é tão importante, não é primordial. Ele precisa ter outros pré-requisitos para que isso aconteça. Então, é o profissional que tem propriedade para isso. Eu adoro. Até agora nós só falamos de dificuldade, de transtorno. E as habilidades? Por mais dificuldade que essa pessoa tenha, ou transtorno, ela tem uma habilidade. Vamos focar nas habilidades. Vamos ver quais as habilidades ela já adquiriu. Que ela tem propriedade. Vamos pegar essa habilidade e reforçar para que a necessidade dela seja suprida. Focamos nas habilidades, então nós vamos saber a necessidade. Sabemos já a necessidade dela, nós vamos planejar a intervenção. Como nós vamos intervir? Qual a equipe que nós vamos precisar? Que médicos nós necessitamos? E aí começa o círculo. Escolhemos, fizemos análise, aí nós vamos escolher os instrumentos para servir como adaptação para essa pessoa. Vamos orientar toda a família, do corpo docente, o discente. Vamos ver quais as habilidades que ele está adquirindo e começa o ciclo novamente. A inclusão é um eterno ciclo, porque uma criança, como eu já falei anteriormente, de 5 anos ele tem uma necessidade. Com 5 anos e meio, 6 anos, ele vai ter outra necessidade, porque ele já adquiriu a habilidade de 5 anos de idade.
Agora ele quer a habilidade de 6 anos e assim sucessivamente. Vamos lá. Agora nós vamos relaxar. Já está terminando. Nós vamos relaxar, vamos ficar sentada, relaxar, concentrar. Vamos ter muita atenção e calma. Nós vamos exercitar o nosso cérebro agora. Peço desculpa. O nome cérebro está errado. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos seguir as instruções. Quando estiver escrito certo, você vai falar errado. A palavra errado. Quando estiver escrito errado, você vai dizer certo. Ok? As outras palavras que vão aparecer na instrução, você vai ler normalmente. Voltando. Onde estiver certo, você vai ver certo e vai falar errado. A palavra errado. Onde estiver errado, você vai dizer certo. E onde a palavra estiver normalmente, você vai falar o que está escrito. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo. E aí, o que vocês acharam? Deu certo ou não deu? Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. A instrução vocês já sabem. Não vale enganar. Errado, corel, errado, erro, certo, certo, celular, errado, errado, certo, errado, cebola. E aí, vocês gostaram? Deu para sorrir um pouquinho? Vamos lá. Mais um. Tem uma palavra embaralhada aí. Qual é a palavra que está embaralhada? Alguém consegue? Eu vou dar uma instrução, uma dica. É uma coisa que não podemos contar para ninguém. Será o que a gente não pode contar para alguém, para ninguém, com essas letras? Isso mesmo, segredo. Parabéns para vocês. Quem acertou, né? Quem não acertou, vamos ativar esse cérebro. Agora nós estamos aqui com as dicas, estamos terminando nossa aula. Vai aí as dicas para vocês de livros, de instrumentos. Na hora de escolher, nós temos que ter propriedade na escolha. Para fazermos uma escolha bem feita, nós precisamos de quê? De uma investigação bem feita, de uma anamnese bem feita. Aí nós não vamos ficar como este bonequinho aqui, com a mão na cabeça. Então tá as dicas de livros aqui. Não esqueçam da atividade que vai para vocês fazerem. Obrigada e até a próxima aula.